Na encruzilhada de 3 continentes, Israel se estende desde suas costas mediterrâneas até os desertos do Negev, apresentando uma extraordinária mistura de natureza, engenhosidade e harmonia. Poucos lugares oferecem tanto por quilômetro quadrado para nutrir o espírito humano. Esta é uma terra de contrastes e diversidade, povoada por diferentes culturas e repleta de cidades e locais que mudaram o curso da história, como Jerusalém, a cidade eterna, assim como lugares surpreendentes e dinâmicos que compõem o Israel moderno, como Tel Aviv, uma metrópole vibrante de paisagens deslumbrantes e coloridas, desde a pitoresca Galileia até as areias douradas do deserto da Judéia. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos dados mais fascinantes e extraordinários sobre Israel. Israel está localizado na região asiática conhecida como Oriente Médio, fazendo fronteira com o Mar Mediterrâneo a oeste, com o Líbano ao norte, com a Síria ao nordeste, com a Jordânia a leste, com o Egito e a faixa de Gaza ao sudoeste e com o Mar Vermelho ao sul. O território israelense forma uma faixa de 470 quilômetros de extensão ao longo do Mar Mediterrâneo, com 135 quilômetros em sua parte mais larga, mas apenas 14,5 quilômetros em seu ponto mais estreito. O país está administrativamente dividido em 6 distritos: Merozó, o Distrito Central, o Distrito de Haifa, o Distrito de Jerusalém, onde se localiza a capital, o Distrito Norte, o Distrito Meridional e o Distrito de Tel Aviv. Com uma superfície aproximada de 22 mil quilômetros quadrados e uma linha costeira de 273 quilômetros, Israel figura entre os países mais pequenos do mundo, representando cerca de 1/3 de 1% do Oriente Médio. A população atual é de aproximadamente 9,5 milhões de habitantes, com uma característica demográfica notável. A idade média oscila entre 31 e 32 anos, tornando-o um país com população majoritariamente jovem. As regiões israelenses apresentam uma diversidade geográfica impressionante, classificadas em várias zonas físicas distintas. A planície costeira estende-se ao longo da costa mediterrânea, desde a fronteira com o Líbano, no norte, até a faixa de Gaza, no sul. Esta zona plana e fértil abriga usos agrícolas e urbanos, concentrando 50% da população, os principais portos e as zonas industriais do país. As montanhas da Judéia e Samaria localizam-se na região central de Israel, caracterizadas por colinas e montanhas escarpadas, com vales profundos e rios serpenteantes. Os Montes Golã, no nordeste, constituem a região mais elevada do país, dominando majestosamente o Vale de Hula. As montanhas da Galileia, no norte, representam uma das regiões mais altas de Israel, onde se encontra o Mar da Galileia, a maior fonte de água doce do país. O Vale de Jezreel separa as montanhas da Galileia das de Samaria, constituindo a zona agrícola mais rica e produtiva do país. O Vale do Rift do Jordão é uma depressão tectônica longa e estreita que se estende desde o Líbano até o Mar Vermelho. Esta faixa é atravessada pelo Rio Jordão, que percorre cerca de 120 quilômetros antes de desembocar no Mar Morto, o ponto mais baixo de toda a Terra. Os desertos do Sul representam impressionantes 60% do território israelense, incluindo o árido Negev e o Arabá, uma região famosa por suas terras avermelhadas e antigas minas de cobre que se estendem até o Golfo de Eilat, no Mar Vermelho. Jerusalém, capital de Israel, é uma cidade de história incomparável. Conhecida por muitos nomes: a Cidade Santa, Jerusalém Dourada, a Cidade de Davi, Sião, a Cidade de Deus ou, como seu próprio nome indica, a Cidade da Paz. Foi fundada pelo rei Davi no ano 1004 antes da nossa era. Por mais de 3 milênios,
Jerusalém tem sido o epicentro do judaísmo e o berço do cristianismo, além de ser considerada pelos muçulmanos como sua terceira cidade mais importante, depois de Meca e Medina. A cidade antiga de Jerusalém é reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Jerusalém tem sido uma das cidades mais disputadas em toda a história, repleta de edificações e locais emblemáticos para as diferentes religiões que a reivindicam. O Muro das Lamentações, lugar sagrado de oração para os judeus e destino de milhares de turistas, sendo o único vestígio remanescente do grande templo de Jerusalém, originalmente construído no século X a.C. pelo rei Salomão e destruído pelo exército de Nabucodonosor no século VI a.C. A Basílica do Santo Sepulcro, o local mais visitado e venerado pelos cristãos, tradicionalmente considerado como o lugar da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. O Domo da Rocha, um símbolo histórico da cidade e local sagrado para os muçulmanos, construído sobre as ruínas do Templo Judeu de Jerusalém no século VII d.C. Jerusalém é uma cidade repleta de lugares sagrados, com a vantagem de ter a maioria deles concentrados em quase 1 quilômetro quadrado dentro das muralhas da Cidade Velha. Começando pelas portões da Cidade Velha, cada um com sua própria história e segredos, dentro das muralhas encontramos locais como a Via Dolorosa, célebre para todo cristão que visita a cidade. É uma experiência obrigatória visitar cada um dos 4 bairros que compõem a cidade antiga para contemplar um mosaico da pluriculturalidade que tem caracterizado Jerusalém por séculos. Outros locais imperdíveis incluem a antiga cidade de Davi, um verdadeiro paraíso arqueológico, os túneis da cidade antiga, como o túnel do rei Ezequias ou os túneis sob o Monte do Templo, Museu Yad Vashem, o melhor local para aprender sobre a história do Holocausto, Museu de Israel, considerado um dos melhores museus do mundo. Monte das Oliveiras, cercado por árvores com mais de 2.000 anos, oferece as melhores vistas do Monte do Templo. A apenas 10 quilômetros de Jerusalém, encontra-se a cidade santa de Belém, local de nascimento de Jesus Cristo, onde se localiza a Igreja da Natividade, seu sítio mais visitado. Israel recebe cerca de 5 milhões de turistas anualmente, e não é para menos. Entre a grande diversidade de atrações turísticas existentes no país, Israel constitui um verdadeiro paraíso arqueológico. Estima-se que existam cerca de 35.000 sítios arqueológicos no país, com uma média de 200 a 300 novos descobertos a cada ano. Entre os mais visitados, destacam-se Masada, fortaleza localizada no topo de uma montanha isolada no deserto da Judéia, construída pelo rei Herodes, célebre por ser o último refúgio da resistência judaica durante o século I d.C. Qumran, localizada na costa noroeste do Mar Morto, famosa pelos conhecidos manuscritos do Mar Morto, que datam de mais de 2.000 anos e foram descobertos nas cavernas adjacentes. Parque Nacional de Tel Megido, também conhecido como Armagedon, situado no Vale de Jezreel, ao norte de Israel. Célebre por ter sido palco de numerosas batalhas dos reis de Israel e até da Primeira Guerra Mundial. Cesareia Marítima, localizada na costa mediterrânea de Israel, ao norte de Tel Aviv, fundada no século I a.C. pelo rei Herodes, o Grande, famosa por ser o local onde os primeiros gentios foram batizados pelo apóstolo Pedro. Oficialmente conhecida como Tel Aviv-Yafo, é uma importante cidade turística situada na costa mediterrânea, conhecida como a porta de entrada para Israel. Tel Aviv é reconhecida por suas belas praias, calçadão marítimo e bairros diversos como Neve Tzedek, um autêntico oásis no coração da cidade vibrante. A cidade destaca-se também por sua rica cena cultural, com museus e galerias, sua indústria tecnológica avançada, cena culinária diversificada e população cosmopolita,
Chamada de a cara moderna de Israel, Tel Aviv é um centro mundial de tecnologia e inovação, com uma próspera cena de startups, conhecida como Silicon Wadi, devido à sua concentração de empresas de alta tecnologia, o que a tornou atualmente a terceira cidade mais cara do mundo. Tel Aviv é também famosa por sua Cidade Branca, um conjunto de edifícios Bauhaus, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A cidade combina perfeitamente modernidade, cultura e história com a antiga Jaffa, atualmente parte de Tel Aviv, conhecida por seu charme histórico e antigo porto, com uma história que remonta séculos, incluindo os tempos bíblicos. Israel, com mais de 3.000 empresas de alta tecnologia, recebeu o apelido de Startup Nation e é amplamente reconhecido como o país com maior número de empresas inovadoras per capita. O país possui centros de pesquisa e desenvolvimento de renome mundial, ocupa o terceiro lugar mundial em disponibilidade de capital de risco e o quinto lugar em patentes registradas. Israel lidera mundialmente em empreendedorismo entre mulheres e pessoas com mais de 55 anos, transformando Tel Aviv no segundo centro industrial de alta tecnologia mais importante do mundo, depois do Silicon Valley. Muitas invenções e inovações israelenses tiveram impacto global em campos diversos: informática, mensagens de texto, correio de voz, telefone celular, processador Intel, memória USB, aplicativo de trânsito Waze, reconhecimento facial, saúde, PillCam, câmera médica ingerível, stent flexível para desobstruir artérias, agricultura, técnicas avançadas de irrigação, como a irrigação por gotejamento. A economia israelense é avançada e diversificada, destacando-se em cibersegurança, com Beersheba como centro mundial, biotecnologia e recursos naturais, especialmente reservas de gás natural offshore. A costa mediterrânea representa muito para os israelenses, sendo a espinha dorsal do país, tanto em termos populacionais quanto geográficos. A planície costeira abriga os hotéis mais luxuosos do país, oferecendo cerca de 140 praias com vistas incríveis e atividades diversas. Os habitantes locais frequentam massivamente as praias para tomar sol, nadar, correr, navegar e praticar matchot, um jogo similar ao tênis jogado na areia. A cidade de Netânia oferece uma das praias mais amplas, limpas e melhores de Israel, frequentemente denominada a Riviera Israelense por seu extenso calçadão. Netânia é também conhecida como a Cidade do Diamante, sendo o centro da rentável indústria diamantífera israelense, a segunda exportação mais importante do país após a eletrônica de alta tecnologia. A costa mediterrânea serve também como um importante corredor de transporte e abriga a fértil planície de Sharon, fonte da indústria citrícola israelense e berço da rosa de Sharon, uma flor mencionada no Cântico dos Cânticos de Salomão. A agricultura em Israel representa uma história de sucesso de luta incansável contra adversidades e escassez. Desde a fundação de comunidades agrícolas como os kibbutzim e moshavim no início do século XX, até a aplicação das tecnologias mais avançadas na produção agrícola, Israel alcançou feitos notáveis. Criação de sementes resistentes a pragas e secas. Desenvolvimento de espécies adaptadas a desertos e águas salinas. Utilização de águas dessalinizadas e recicladas na agricultura. Irrigação por gotejamento administrada por sistemas computacionais inteligentes. O Vale de Jezreel exemplifica perfeitamente este milagre agrícola. Esta planície verdejante, coberta por campos cultivados com trigo, melancia, melão e laranjas, é também conhecida como Armagedon, por ser historicamente o único passo entre montanhas que conduzia as caravanas do Oriente ao Mediterrâneo. O vale testemunhou muitas batalhas históricas, desde as guerras de Israel contra os cananeus até a morte do primeiro rei de Israel, Saul, no Monte Gilboa. O Monte Tabor, que domina o vale,
é tradicionalmente identificado como o local da transfiguração de Jesus Cristo. Haifa, uma cidade moderna situada na costa mediterrânea e cercada pelas encostas do bíblico Monte Carmelo, é a terceira maior cidade de Israel e um porto importante. Famosa pela diversidade populacional, próspera indústria tecnológica e numerosos museus, parques e centros esportivos, Haifa é um modelo de coexistência onde judeus, muçulmanos e cristãos convivem em perfeita harmonia. Esta cidade mista e não religiosa é a única em Israel onde os ônibus circulam aos sábados. O símbolo emblemático de Haifa é o Santuário Bahá'í, com sua cúpula dourada e os jardins suspensos, declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Impressionantes jardins em terraços que se estendem desde o santuário até a base do Monte Carmelo. Próximo a Haifa, encontra-se Zikron Yaakov, uma pitoresca comunidade agrícola construída no topo da Cordilheira do Carmelo, sendo o primeiro moshav construído em Israel. A localidade é conhecida por seus vinhedos e pela grande vinícola estabelecida em 1889, quando a indústria vinícola se tornou a mais importante da região. Acre é uma cidade antiga e maravilhosa, que possui numerosos locais notáveis, incluindo vestígios dos períodos helenístico e romano, além de estruturas e muralhas dos períodos cruzado e otomano. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade por sua rara mistura de Oriente e Ocidente, Acre apresenta autênticos vestígios do passado que a tornaram uma das cidades mais singulares do mundo antigo. Como porto estratégico e centro de operações por mais de 100 anos para os cruzados, a cidade era a porta de acesso para todos os peregrinos que chegavam à Terra Santa, sendo o último enclave cruzado na região até cair novamente em mãos muçulmanas em 1291 d.C. Longe do movimentado porto, o trecho costeiro entre Acre e a fronteira libanesa oferece excelentes praias. No extremo mais noroeste de Israel, próximo à fronteira com o Líbano, encontra-se Rosh Hanikra, o único ponto do país onde o mar encontra as montanhas. Um lugar de falésias, cavernas e grutas nas águas turquesas do Mediterrâneo, acessível pelo teleférico mais curto e íngreme do mundo. Israel existiu como nação independente há mais de 3.000 anos, quando, sob o comando de Josué e após 400 anos de exílio no Egito, as tribos israelitas conquistaram a terra de Canaã. Contudo, após a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., os israelitas experimentaram um período de exílio que durou quase 2.000 anos. Depois de sofrer múltiplas perseguições e planos de aniquilamento, em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano para criar 2 estados no mandato britânico da Palestina, o Estado Judeu e o Estado Palestino. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel, seguida imediatamente por uma guerra com vários estados árabes. Este conflito, que durou 15 meses, é conhecido como a Guerra de Independência e é celebrado anualmente em Israel durante o Yom HaAtzmaut, comemorando a renovação do Estado judeu na terra de Israel. Os Montes Golã constituem uma região montanhosa localizada no norte do país, na fronteira entre Israel, Síria e Líbano. Cenário de numerosas disputas territoriais desde que Israel assumiu o controle da zona durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, os Montes Golã transformaram-se num destino turístico popular. O Vale de Hula abriga atrações únicas como os pântanos de Agamon Hula, que recebem milhões de aves migratórias cada primavera e outono. A região é também conhecida por suas altas montanhas, incluindo o Monte Hermon, o ponto mais alto de Israel e destino popular para a prática de esqui. Os amantes do vinho podem explorar algumas das 35 marcas e mais de 250 vinícolas que produzem vinho israelense, agora com um prestígio internacional.
Os aficionados por história podem visitar a impressionante fortaleza de Nimrod, uma fortificação medieval construída no século XIII para defender-se das invasões cruzadas. O exército israelense é considerado a instituição mais prestigiosa do país devido à constante ameaça de guerra de seus vizinhos, além de ser considerado um dos mais poderosos do mundo. Israel experimentou várias guerras desde sua independência, incluindo Guerra de Suez, 1956, Guerra dos 6 Dias, 1967, Guerra do Yom Kippur, 1973, Guerra do Líbano, 1982. Estes conflitos criaram uma sociedade onde o serviço militar obrigatório, tanto para homens quanto para mulheres, é visto como essencial para a sobrevivência do país. Os céus israelenses são considerados entre os mais perigosos do mundo, com frequentes ataques de foguetes nas comunidades do norte, vindos do Líbano, e do sul, vindos da faixa de Gaza. O sistema de defesa antiaérea israelense, o Iron Dome, cúpula de ferro, é capaz de detectar e destruir até 90% dos foguetes invasores. Aliyah é a migração de judeus da diáspora para a terra de Israel. A Lei do Retorno de 1950 concede aos judeus o direito de migrar para Israel e obter cidadania. Embora a maioria dos judeus tenha vivido na diáspora devido a conflitos históricos e perseguições, desde a Declaração de Independência, em 1948, mais de 3 milhões de judeus fizeram Aliyah. Esta imigração disparou a população praticamente da noite para o dia, trazendo judeus de 80 países, incluindo latino-americanos, europeus e do Oriente Médio. Atualmente, Israel contém aproximadamente 42% da população judaica mundial. Embora 75% da população atual seja composta por sabras, pessoas nascidas em Israel, as inúmeras subculturas e grupos étnicos, juntamente com sua mistura de origens, valores e costumes, tornam Israel um dos países mais singulares do planeta. A composição atual inclui 15% da antiga União Soviética, 19% da Europa, 9% da África e Ásia, 100 mil países latino-americanos, 200 mil dos Estados Unidos. Em Israel falam-se múltiplas línguas como francês, espanhol, russo, inglês e árabe devido à diversidade populacional, mas o hebreu é o idioma principal utilizado nos negócios cotidianos. Curiosamente, as cédulas israelenses incluem o sistema Braille para ajudar os deficientes visuais a identificá-las. O hebreu foi transformado no final do século XIX e início do XX para adequar-se à comunicação cotidiana, com a criação de novas palavras e expressões e a adaptação das estruturas gramaticais ao uso moderno. A criação de Ulpanim, escolas especiais de idiomas, ajudou os imigrantes a aprender hebreu, que se tornou símbolo da unidade nacional no recém-formado Estado de Israel. Apesar de sua dificuldade, a ausência de vogais no alfabeto, diferenças no uso dos verbos entre homens e mulheres e escrita da direita para a esquerda, o hebreu tornou-se uma língua viva e próspera em Israel. Uritatas, a Galileia, região montanhosa histórica do norte de Israel, estende-se por aproximadamente 4.000 quilômetros quadrados, desde as planícies costeiras até o Vale do Jordão. Foi campo de batalha de vários impérios ao longo da história: egípcio, dos reis bíblicos, romano, judeu, cristão, muçulmano, turco e britânico. Geograficamente, a Galileia divide-se em Alta Galileia, verdejante e montanhosa; Baixa Galileia, montanhosa; Galileia Ocidental, essencialmente a planície costeira do norte de Israel. Beit Shean, uma das cidades antigas mais queridas de Israel, desempenhou papel importante na história devido à sua localização estratégica, pertencendo à Decápolis romana, uma das 10 cidades mais importantes do Mediterrâneo Oriental. Safed,
Uma das 4 cidades santas de Israel e centro da Cabala, é conhecida por seu ambiente místico e comunidade artística. Quando a Inquisição espanhola forçou milhares de judeus a fugir, muitos acabaram em Safed, trazendo conhecimentos da Idade de Ouro deixada na Espanha. Os eruditos rabínicos de Safed eram tão prolíficos que a cidade criou a primeira tipografia do Oriente Próximo e de toda a Ásia em 1563. Nazaré é uma cidade do norte de Israel conhecida por sua importância religiosa no cristianismo. Situada na região da Baixa Galileia, é a maior cidade árabe de Israel. Aqui teve lugar a Anunciação e é considerado o lar da infância de Jesus Cristo. O centro da cidade abriga importantes igrejas que celebram esta história, incluindo a Igreja de São José, a Igreja Ortodoxa Grega da Anunciação e a Igreja Sinagoga, construída no local onde se diz que Jesus pregou um de seus primeiros sermões. Nos arredores do Mar da Galileia encontram-se muitos locais interessantes. Tiberíades, cidade na costa sudoeste do lago onde foi compilado o Talmude no século IV d.C., sendo uma das 4 cidades santas de Israel. Cafarnaum, conhecida como a Cidade de Jesus, onde os turistas podem visitar a casa de Pedro e a sinagoga que Jesus frequentava. Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus pronunciou o Sermão da Montanha. O outro mar, o Mar Morto, ou Mar Salgado, é o ponto mais baixo da Terra e parada imperdível para qualquer turista. Dominado em sua parte ocidental pelo deserto da Judéia, onde Jesus foi tentado, destaca-se o Parque Nacional de En-Gedi, onde o rei Davi se escondia do rei Saul, famoso pela Cachoeira de Davi. A palavra hebraica Negev significa ressecado, e realmente o é. É a única parte de Israel que parece imensa e ilimitada, contendo 60% da superfície do país, mas menos de 10% de sua população. Estende-se do Mar Vermelho ao Mar Morto, encontrando-se nas sômbrias montanhas que o separam do bíblico Edom, atual Jordânia. Esta terra de colinas rochosas abriga reservas naturais como o Parque de Timna, um dos recantos mais belos do Negev, com imponentes penhascos e rochas de formas surreais entre vastas extensões de areia multicolor. Destaca-se também o Maktesh Ramon, o maior cráter de erosão do mundo, um relevo único chamado a Terra dos Canyons. O mais incrível desta terra é percorrê-la de bicicleta de montanha através do Sendeiro Nacional de Israel, atravessando parques nacionais e paisagens deslumbrantes pelo vale de Ein Avdat. Este sendeiro conecta o Monte Hermon, no extremo norte, com Eilat, no sul do Negev. Eilat, a comunidade mais meridional de Israel, é um dos centros turísticos mais populares do país, situada às margens do Mar Vermelho, com suas águas turquesas, que abrigam alguns dos recifes de coral mais espetaculares do mundo. Que outros locais você acredita que deveríamos ter incluído em nossa lista? Qual dos mencionados lhe parece mais interessante? Compartilhe suas experiências e descobertas sobre esta terra extraordinária nos comentários. E vamos juntos conhecer mais da história, tradição e modernidade que se encontram de forma única no mundo.